Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estudos da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Evandro Buttini, economista-chefe da Rio Bravo Investimentos. Evandro, hoje no segundo bloco temos o tema da produção do programa, privatizações. Na semana passada o governo Temer anunciou a concessão ou a privatização de 57 ativos. Está no caminho correto? Sem dúvida, a gente sabe que o Estado brasileiro, independente de se você acha que o Estado deve ser um pouco maior, um pouco menor, qual deve ser o papel do Estado, ele parece estar fora de qualquer proporção, está muito grande, as empresas estatais são inúmeras, ninguém sabe quantas são, quais são, em que setores estão. Muitas ineficientes. Exatamente, então acho que privatizá-las, ou algumas delas pelo menos, é um bom caminho. Isso acho que quase todos concordam aqui no Brasil. E o papel do Estado, na sua visão, é um papel regulador nesse caso? Exatamente. Acho que o Estado brasileiro, um grande problema dele é que ele, ao invés de ser um Estado que distribui renda, ele faz o contrário, ele concentra rendas, né? Seja no caso dos funcionários públicos, que é um tema que esse governo também decidiu atacar, seja na própria arrecadação de impostos, na previdência também. Liberar mão de obra, tempo e dinheiro do governo para fazer os papéis que o Estado deveria fazer bem e o Brasil não faz é essencial. E já que vai privatizar, precisa regular muito bem, muito bem. Agora, quando a gente fala num plano de concessões e privatizações, vem aquela pergunta, existe algum risco de você concentrar demais na mão da iniciativa privada ou de um grupo de empresas ou na mão de investidores de um único país? Você vê isso com alguma preocupação? Acho que não, acho que tem pessoas muito competentes no governo, muito mesmo, que sabem desenhar leilões, desenhar muito bem esses mecanismos que vão fazer a venda do ativo da União para a iniciativa privada. Se for mal feito, a gente tem exemplos no mundo, por exemplo, na Rússia, em que as privatizações acabaram sendo pior do que o remendo, né? Concentraram muito essas participações na mão de poucos oligarcas. No Brasil, eu acho que se tem algum aprendizado que a gente tem dos outros processos de privatização, tem que pensar um pouco nos papéis dos fundos de pensão nacionais. Eu preocuparia menos com os estrangeiros, apesar do grande interesse que esses ativos têm para empresas de alguns países. Se for algum setor muito estratégico, acho que o governo nem pensaria em privatizar, certo? A Eletrobras, por exemplo, o governo sabe que o fornecimento, a oferta de energia é uma questão essencial para a economia brasileira como um todo. Então ela vai garantir, ao desenhar o mecanismo de venda, que se mantenha uma oferta de energia para o mercado nacional. Perfeito. Por falar em Eletrobras, isso teve um simbolismo muito grande, o anúncio da privatização da Eletrobras, e gerou o questionamento, o debate de que se outras estatais poderiam também seguir a mesma linha. Você acha que sim, ou não tem espaço, por exemplo, para nesse momento debater uma Petrobras, um Banco do Brasil, já seria demais? Aí vai um pouco da ideologia, talvez, de cada um. Eu não tenho nenhuma restrição. Nenhuma restrição a nenhum tipo de setor ou empresa que poderia ser privatizada. Se há uma oportunidade, por exemplo, a Eletrobras quase quebrou há alguns meses, ainda não está numa situação totalmente resolvida, né? E não é só o quanto de dinheiro a venda dessa participação vai levar para os cofres públicos. Isso deveria ser secundário e parece ser. É mais o quanto isso vai gerar de eficiência, produtividade, que a gente já discutiu ontem, e no fim das contas, as empresas geram uma arrecadação de impostos muito maior. Você vê o que aconteceu com a Vale, com a Embraer. É muito melhor para a economia você ter uma empresa importante, grande, produtiva, pujante, que gere crescimento e emprego, do que uma estatal endividada, parada, como é o caso de algumas delas. Por exemplo, a Infraero, né? Foi anunciado inclusive a intenção de privatização de Congonhas, da concessão do aeroporto de Congonhas, e aí a equipe da Infraero ficou preocupada, porque é um aeroporto lucrativo. Não seria o caso logo de privatizar tudo? Para que tem uma empresa estatal administrando aeroporto? Aí acho que é uma questão que o governo precisa entender bem o que fazer. Como eu falei, tem pessoas muito experientes nesse tipo de assunto lá. Será que é melhor privatizar a Infraero ou os ativos da Infraero e depois
eventualmente acabar com a Infraero. Porque às vezes, por exemplo, a gente está discutindo o papel do Estado, eu acho um dos setores que, por exemplo, poderiam ter algum tipo de apoio estatal é a aviação regional. Sem dúvida. Não é uma coisa que dá lucro, mas é importante ter ligações no Amazonas, Mato Grosso, lá no Pantanal, que não é às vezes lucrativo. Então talvez a Infraero seja essa empresa que possa gerenciar esses aeroportos menores. Ou então, como o governo parece fazer, você leiloa um aeroporto lucrativo e mais vários não lucrativos, que aí você leva o filé mignon e o colchão duro junto. Exatamente, né? Exatamente. Muito bem, Evandro Butini conosco nesta semana, ele é economista-chefe da Rio Bravo Investimentos. Ele volta amanhã aqui no Papo de Economista para o quadro Cara ou Coroa. Um grande abraço e até lá.